Abra sua Bíblia comigo em Josué capítulo 5. Vou começar por aqui hoje. Aliás, eu começo por aqui várias vezes porque eu gosto muito desse texto. Uma vez um palestrante, ele fez uma turnê sobre diversos lugares. Ele era um médico e dava várias palestras, e foi ele e um motorista dele dar essas palestras. E ele deu palestra durante muitos dias, mas no último dia ele estava cansado e o motorista estava com ele. Ele falou assim: olha, hoje eu estou cansado, você não quer dar a palestra no meu lugar? Você já está me ouvindo aí durante tantos dias, né? Então ele trocou de roupa com o motorista, ele foi com roupa de motorista. E o motorista foi lá dando a palestra. Ele falou assim: agora, se você tiver alguma pergunta difícil, você fala para mim que eu respondo lá na hora. E ele ficou na plateia e o motorista dele dando a palestra. E na última pergunta, uma pessoa fez uma pergunta muito difícil. Mas então o motorista falou assim: olha, essa pergunta que você me fez é tão fácil que eu vou pedir pro meu motorista responder para você. E por que eu tô falando isso? Porque é assim que eu me sinto. Então o que eu não souber responder aqui, ó, eu sou motorista aqui, ó, e tem aqui o pessoal aqui para poder me ajudar a compartilhar com vocês aquilo que Deus tem para as nossas vidas nessa noite. Vamos ler o versículo 9. Diz assim: disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Diga: hoje removi de vós o opróbrio do Egito. Fala para a pessoa do seu lado: hoje removi de vós o opróbrio do Egito. Amém? Queridos, eu vi que essa semana foi uma semana de festas aqui na COD, né? 3 anos, né? O mês de outubro, que a gente está começando hoje, também é um mês de festa lá na minha casa, porque é o aniversário das minhas 2 meninas. A Luísa, ela está fazendo 12 anos agora, dia 3. E a Florença vai fazer 7 anos, dia 20 agora de outubro. E uma das coisas que eu começo a pensar: poxa, 3 anos, às vezes é muito pouco. É uma igreja ainda que está começando a dar os seus primeiros passos. E uma das coisas que eu entendo em Deus é que Ele tem processos para trabalhar na nossa vida. Só que nem sempre nós sabemos esperar aqueles que são os processos que Deus trabalha na nossa vida. E muitas vezes nós temos pressa, nós temos ansiedade. Tem alguém aqui que é ansioso? Tem alguém aqui que rói a unha, estrala os dedos, né? Às vezes nós, por conta da ansiedade, nós queremos acelerar os processos. Nós queremos que algumas coisas elas aconteçam na nossa vida antes do tempo. Mas uma das coisas que eu entendo é que Deus, Ele estabeleceu os processos na terra desde a eternidade. Até mesmo o próprio Jesus, quando veio ao mundo, Ele passou pelo processo humano de gestação. Ele ficou durante 9 meses no ventre de Maria. Ele podia aparecer, Ele podia simplesmente jogar uma fumaça ninja e Jesus aparecer, mas não, Ele se submeteu aos processos humanos. Jesus esperou 30 anos e Ele foi até o Rio Jordão e passou pelas águas e se submeteu à autoridade de João Batista. Por quê? Porque eu vejo Jesus, Ele nos ensinando que, olha, vocês não precisam passar pelos processos, vocês não precisam pular os processos, vocês não precisam pular as etapas na vida de vocês.
Só que nem sempre, quando a gente está passando por algumas situações, a gente entende isso. A gente quer que algumas coisas aconteçam rápido. É como numa gestação, quando você vai chegando 7 meses, 8 meses, toda hora dá vontade de ir no banheiro, fazer xixi, e não dorme direito, e vira para lá e vira para cá. Chega uma hora que você fala assim, eu quero que nasça logo. Mas não adianta a gente querer acelerar. Deus estabeleceu os processos, e depois de 9 meses a criança vai estar pronta, ela vai estar formada, ela vai estar apta para nascer. Então não é nem antes nem depois. Deus, Ele tem um tempo certo para todas as coisas. Não é isso que diz lá em Eclesiastes 3? Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Mas muitas vezes a gente não entende isso, e a gente quer que aconteça rápido. A gente quer acelerar o processo. Eu não sei se isso acontece só comigo, ou se isso acontece com você também. Mas comigo aconteceu, e muitas vezes vai continuar acontecendo. Mas uma coisa que eu preciso entender na minha vida é que eu não posso acelerar os processos de Deus. Porque se Deus ele está gerando algo em mim, se Deus ele está me preparando para algo, cada etapa ela é importante na minha vida. Diga, cada etapa é importante na minha vida. Diga aí, se eu pular numa etapa, lá na frente, ela vai fazer falta. Sabe por que eu estou falando isso? Porque, cara, o Egito, ele tinha ficado 40 anos para trás dessa história. O Egito não tinha mais nada a ver com o povo de Israel. E cara, quando a gente começa a ouvir o que Deus falou, Ele falou assim, olha, hoje eu removi de vós o opróbrio do Egito. Já pensou você ter deixado para trás uma coisa há 40 anos e ela ainda continuar fazendo parte da sua vida, sem que muitas vezes você perceba? E por que eu estou falando isso, meu irmão? Porque talvez muitos de nós nascemos em um sistema religioso. Talvez muitos de nós somos filhos de um sistema de entretenimento, de um sistema cheio de regras e cheio de regulamentos, cheio de alguém tendo que dizer para você o que você pode, o que você não pode, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. E muitas vezes quando nós vivemos um despertamento no nosso espírito, então nós falamos assim, bom, agora eu saí daquele lugar e eu agora estou num novo lugar. Diga para o seu irmão, eu agora estou num novo lugar. Fala para ele assim, eu agora estou num novo lugar. Agora pergunta para ele, fala assim, será? Fala para ele, você tem certeza que você está num novo lugar? Sabe uma coisa que eu tenho aprendido, meu irmão? Que muitas vezes eu saí do Egito, mas o Egito não saiu de mim. Muitas vezes eu saí de um lugar, mas o lugar não saiu de mim. E eu penso que eu saí. E é por isso que o engano é pior do que a pessoa que tem consciência que está errada. Porque o cara que tem consciência que está errado, muitas vezes você vai falar com um morador de rua e ele está lá bebendo, e ele fala, não, eu bebi sim, é verdade, eu estou fazendo a coisa errada. Então esse cara, ele recebe a palavra de Deus. Mas muitas vezes o engano é pior do que isso. Porque o engano é você estar indo por um caminho errado, com convicção que você está indo para o caminho certo. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque às vezes nós saímos de um lugar, mas o lugar não saiu da gente. Porque existem muitas coisas enraizadas dentro de nós. E quando eu olho para esse texto, eu vejo Deus mostrando exatamente isso para nós. Por quê? Porque o Egito tinha ficado há 40 anos atrás da história do povo de Israel. Só que exatamente nesse momento Deus, Ele traz uma palavra e Ele diz, hoje eu removi de sobre vocês o opróbrio do Egito.
Como que a gente pode carregar um fardo durante 40 anos? Como que a gente pode carregar algo durante tanto tempo na minha vida? Pois é, a verdade, meu irmão, é que muitas vezes nós temos coisas que estão tão enraizadas na nossa alma e na nossa mente, que nem sequer nós percebemos que elas estão ali. Porque nós somos hoje o produto, o resultado de tudo aquilo que a gente recebeu ontem. Informações na sua mente. Então você tem uma mentalidade, você tem memórias emocionais, traumas, dores que você viveu, abusos, sofrimentos, perdas. Esses dias eu estava ouvindo que um dos maiores problemas emocionais na vida de um ser humano é uma perda. Às vezes você perdeu alguém muito especial fora do tempo na sua vida. O segundo trauma mais forte na vida de um ser humano é um divórcio. Muitos psicólogos, eles assemelham a um divórcio, a um luto. E ao longo da sua vida você foi vivendo situações, você experimentou algo. Às vezes seu pai batendo na sua mãe, às vezes o seu pai se alcoolizando, te agredindo. E tudo isso vai sendo registrado na sua memória emocional. As informações que você vai aprendendo na sua mente. Olha, homem não chora. Se você apanhar na escola, você vai chegar aqui e você vai apanhar de mim de novo. Então você foi crescendo debaixo dessa cultura. E o que eu vejo aqui é que o Egito, ele não só representa o meu passado, mas ele representa uma cultura. Diga uma cultura. Diga uma cultura que permaneceu no povo durante 40 anos. E todos nós, meu irmão, carregamos uma cultura dentro de nós. E a gente precisa entender que existem dois tipos de cultura: a cultura da terra e a cultura dos céus. Diga, a cultura da terra e a cultura dos céus. Diga, a cultura da terra e a cultura dos céus. Agora, que tipo de cultura ela tem afetado a minha vida hoje? A cultura da terra ou a cultura dos céus? Porque tudo isso que você viveu definiu quem você é. Porque o ontem define o meu hoje, mas o meu hoje vai definir o meu amanhã. Agora, se eu não mudar hoje, o meu amanhã vai ser igual ao meu ontem. O grande problema é que a gente está sentado no banco da igreja, esperando um amanhã diferente, vivendo exatamente as mesmas coisas que a gente viveu ontem. E a gente fica esperando que o pastor faça algo por nós. Mas eu quero te dizer que se você não fizer algo por você mesmo, você vai estar fadado a viver um amanhã exatamente igual ao hoje que você está vivendo. A gente quer mudança, mas a gente não quer mudar. A gente precisa entender que quando eu mudo, o mundo muda. Eu quero mudar as pessoas, eu quero mudar aquilo que está ao meu redor, eu quero mudar em mim aquilo que eu não gosto, mas eu não estou disposto a permitir que Deus, Ele me transforme segundo a imagem e semelhança, segundo o plano original dEle para a minha vida. Agora sabe o que acontece, meu irmão? Vocês têm sido bombardeados de palavras, de mensagens. Vocês, na verdade, estão conectados ao Mevan. Ouvem constantemente o apóstolo Luiz Hermínio, que é uma das vozes proféticas
com mais autoridade na nossa nação. Vocês têm ouvido o pastor Leandro, homens e mulheres de Deus que têm ministrado aqui nesse lugar. Agora, meu irmão, não adianta nada uma mensagem nova com uma mentalidade antiga. Não adianta nada um vinho novo no odre velho. É o que está escrito lá em Mateus no capítulo 9. O vinho novo, ele exige um odre novo. E ambos se conservam, eles vão se envelhecendo junto. O problema é que muitas vezes a gente recebe uma mensagem nova e a gente quer uma mensagem nova, mas nós nos comportamos como odres velhos. E o que acontece se o vinho novo cai no odre velho? Aquela mensagem se perde. E quantas palavras você já recebeu? Quantas vezes você saiu da igreja e você falou assim, cara, agora vai. Só que aquilo que se perdeu na sua vida. Porque toda mensagem que não se torna uma prática na sua vida, ela cai no esquecimento, meu irmão. E aí a gente fica vivendo um evangelho de domingo a domingo, esperando que as coisas vão mudar ou que algo vai acontecer. E aí você vai se enfadando, você vai se cansando, porque você começa a não ver mudanças, porque você não mudou. Então apenas as circunstâncias, elas vão mudando. Às vezes você muda de cabelo, às vezes as rugas vão aparecendo, pé de galinha, essas coisas vão mudando. Mas dentro de você parece que continua tudo igual. E aí você vai se cansando, você vai se abatendo, você vai se desanimando. E talvez você entrou aqui hoje e você se sente exatamente assim. Porque parece que as coisas não estão andando, parece que não está tendo evolução. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Se você tem recebido uma mensagem nova, nós precisamos de odres novos nesses dias. Não adianta uma mensagem nova com uma mentalidade velha. Sabe o que vai acontecer, meu irmão? O apóstolo Luiz Hermínio pode vir pregar aqui. E às vezes a gente vai chorar, a gente vai para frente. Mas quando a gente volta para casa, é aí que aquela palavra precisa se tornar uma verdade na minha vida. E se quando eu volto para casa, tudo continua exatamente no mesmo lugar, é porque o problema não está na mensagem, o problema está na terra. Jesus falou isso na parábola do semeador. É por isso que hoje nós não precisamos de novas mensagens. Eu não estou aqui, meu irmão, para reinventar a roda. Nós precisamos, na verdade, de respostas diferentes. É quando você recebe aquela palavra como uma boa terra, e você fala assim, não, em nome de Jesus chega, eu vou frutificar, essa semente vai frutificar no meu coração, eu vou mudar, eu vou viver um evangelho de verdade. Porque o problema não está na semente, o problema está na terra. O problema muitas vezes está na resposta que eu dou. Porque não adianta só uma nova mensagem. O que nós precisamos nesses dias é de um novo coração. E é aquilo que está escrito lá em Ezequiel no capítulo 36, no versículo 26. Ele fala assim, olha, eu vou tirar de vocês o coração de pedra, e eu vou dar para vocês um novo coração, um coração de carne. Sabe o que nós precisamos, COD, hoje? Nós precisamos de um novo coração. Um coração que vai abraçar essa semente e que vai falar, não, eu vou mudar, eu vou ser diferente. Senão a gente está comemorando 3 anos, daqui a pouco a gente vai estar comemorando 30. E a gente vai estar no mesmo lugar. Eu sei do que eu estou falando para você, meu irmão. Eu sirvo a Jesus há mais de 20 anos. Eu tive um encontro com Cristo em 1995.
No ano de 2001, nós fomos pastores da nossa primeira igreja. Cara, apesar de eu ser novo aqui, você fala assim, não, mas quantos anos ele tem? Eu sei, é 25, faça as contas aí. Eu sei do que eu estou falando. Por quê? Porque eu conheço pessoas há 20 anos que estão exatamente no mesmo lugar. Ou seja, eu conheço pessoas que regrediram, pioraram. Porque o evangelho é para ser desenvolvido. E quando você não se desenvolve, você retrocede. A sua fé precisa ser desenvolvida. E deixa eu te falar, meu irmão, não é o que o pastor vai fazer por você, não é o que a igreja vai fazer por você, é o que você está fazendo por você mesmo quando você sai daqui. É a forma como você desenvolve a sua vida. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus no capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Sabe, às vezes a gente fala assim, cara, mas a igreja é ruim. Eu vou falar uma coisa para você, meu irmão. Se você for um crente bom, a igreja vai ser boa. Porque nós somos a igreja. Está na hora da gente parar de colocar a culpa nos outros e chamar a responsabilidade para nós. Que nem diz o Judson de Oliveira e fala assim, a terra seca está aqui, a terra seca sou eu, Deus. Porque se você for um crente bom, com certeza a igreja vai ser boa, cara. Hebreus 12, 26 diz assim: aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta é a palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas. Diga, a remoção dessas coisas abaladas. Diga, a remoção dessas coisas abaladas. Aí ele diz assim, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Meu irmão, eu sei que você tem pressa para algumas coisas, mas você precisa ter paciência. Eu vim aqui para falar para você que você precisa ter paciência. Fala para o seu irmão, você precisa ter paciência. Isso é profético. Isso está se encaixando perfeitamente como uma resposta para muitas pessoas aqui. A gente precisa ser paciente. Quando Maria fala para Jesus em João 2, acabou o vinho, o que ele responde para ela? Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Diga, Jesus tem uma hora certa. Então eu não posso ter pressa. Sabe por quê? Porque Deus, Ele está querendo abalar tudo aquilo que precisa ser removido da minha vida. 40 anos depois, Ele chega para o povo antes deles entrarem na terra prometida e fala assim: hoje eu removi o opróbrio do Egito. Às vezes existem lixos dentro de nós, lixos religiosos, lixos na nossa mente, lixos na nossa alma, que precisam ser removidos. E muitas vezes o vento vem e Deus permite que sopre, Deus permite que o fogo venha,
Porque o fogo numa queimada, ele é devastador, mas ele não consegue queimar as raízes. E depois vai vir a chuva. E como diz lá em Isaías no capítulo 11, do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo. Então vem o vento, então vem o fogo, então vem o terremoto. E às vezes a gente fala: Deus, mas aonde está você? Mas Deus, o Senhor se esqueceu de mim. Aí você entra na caverna que nem Elias. E o engraçado é que em 1 Reis 19, Deus não fala assim para Elias. Você pode ler lá. Ele não fala assim: o que você está fazendo aí? Ele fala assim: o que você está fazendo aqui? Porque se Deus fala assim: o que você está fazendo aí? Significa que ele estava fora da caverna. Ele fala: Elias, o que você está fazendo aí, cara? Sai daí. Mas Elias está lá dentro da caverna. Então Deus fala: cara, o que você está fazendo aqui? Deus estava lá dentro da caverna. Porque Deus está em todos os lugares. Deus está comigo. Mas e eu? Eu estou com Ele. Deus está aqui. E eu estou interagindo com Ele ou não estou interagindo com Ele? Mas veio o terremoto, mas veio o fogo, mas veio o vento. Pastor, estão acontecendo muitas coisas na minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Nesses anos, Deus ele está transicionando a igreja brasileira. Deus ele está transicionando a noiva na terra. Isso não está acontecendo só aqui com a COD, só com você, só com a Rafá. Isso está acontecendo pessoalmente com a gente. A gente já está nesse processo de transição há anos na nossa vida, meu irmão. Mais de 5 anos, Deus ele está transicionando a gente. E todo momento de transição é difícil. Há 2 anos atrás nós nos mudamos de cidade. E a gente teve que encaixotar todas as coisas. Quem já mudou aqui? Você sabe o que eu estou falando, meu irmão. Você tem que encaixotar todas as coisas. Você perde as coisas. Tem coisa que quebra numa mudança. Por quê? Porque toda transição é difícil. São momentos difíceis. Você chega numa cidade diferente, você não conhece ninguém. Tá bom, você recebeu uma ordem de Deus, como a gente que falou: olha, vai. A gente não sabia o que ia acontecer ou como ia acontecer. Mas são momentos difíceis. Teve um dia que eu estava no escritório lá no apartamento, e nós tínhamos vendido o nosso apartamento. E eu falei para ela assim: eu preciso te confessar uma coisa, eu estou com medo. E eu falei para ela. Por quê? Porque todo momento de transição é difícil. Deixa eu te falar, eu sei que algumas coisas são difíceis para você, mas são nesses momentos de transição que a gente precisa aprender a confiar em Deus, aprender a entrar em outro nível de dependência, aprender a sair da nossa zona de conforto. Porque essa cultura, ela ensina a gente a buscar segurança, a gente a buscar conforto. As seguradoras são uma das empresas mais ricas do Brasil, meu irmão. É seguro de saúde, é seguro de vida, é seguro de automóvel. Por quê? Porque as pessoas elas querem encontrar um lugar seguro. Mas a igreja, ela precisa entender que o nosso porto seguro é o Senhor. E o lugar onde a gente é transformado é fora da nossa zona de conforto. O nosso grande problema, meu irmão, é que muitas vezes, quando a gente está sendo transicionado por Deus, e algumas coisas novas estão aparecendo na nossa vida, a gente precisa abraçar coisas novas. E isso é uma realidade. Você não vai ser a primeira vez que você ouviu isso. Quem já ouviu aqui que a gente tem dificuldade ao novo? Às vezes você fala assim: eu não. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você vai no mesmo restaurante durante anos, e você pede sempre o mesmo prato. Você não experimenta nada diferente. Eu vivo isso com a flor. A flor é difícil para experimentar.
A gente foi viajar, ela experimentou bacon. Meu irmão, ela falou, nossa, bacon é bom demais. Cara, você falou, filha, como você viveu sem comer bacon sua vida até aqui? Eu não acredito. Eu não consigo viver sem bacon. Aí você não experimenta, você chega lá, vai pedir a pizza, qual que é a pizza? É aquela lá. Você já chega, alô, tudo bem? Cara, manda pra mim aquela lá. Já tá, olha lá, já tá registrado. Quer ver? Você vem no culto, às vezes você procura o mesmo lugarzinho aí. A cadeira tá até com a sua marca assim. Você é louco. Você vai procurando. Mas posso falar, todo momento de transição, você não vai ter que fugir. Você não vai ter como fugir. Eu estou aqui para ser uma voz profética. Você não vai ter como fugir. Porque você, no momento de transição, você é obrigado a abraçar coisas novas. Aí você fala, meu Deus, mas como que eu vou abraçar isso? Como que eu vou abraçar isso? Sabe qual é o nosso problema, meu irmão? Muitas vezes você está abraçando aquilo que você tem que soltar. E você está deixando de abraçar aquilo que você precisa abraçar. Porque, meu irmão, a gente só tem 2 braços. A gente só consegue abraçar poucas coisas. Não dá para você abraçar todos os relacionamentos. Não dá para o pastor Leandro querer estar com todo mundo. É impossível. Você vai ficar doente. Você vai sofrer. É impossível. Mas a gente tem que ouvir os céus e abraçar o que Deus quer que a gente abrace, e largar aquilo que Deus quer que a gente largue também. Tem coisa que a gente não quer largar de jeito nenhum. É ou não é? A gente não quer largar. É que nem Gideão. Ele foi lá e estava num período de fome. Ele teve que sacrificar o cabrito para entrar no novo de Deus. É como está escrito lá em Levíticos no capítulo 26. A gente precisa comer a colheita velha, tirar ela, para quê? Para que o novo venha. Meu irmão, isso é difícil para você, é difícil para mim. Porque às vezes eu também quero abraçar tudo. Às vezes eu também tenho dificuldade para falar não. Mas nesses dias Deus tem me confrontado. Eu tenho sido obrigado a falar não para algumas coisas. E para mim é um martírio. Mas ou eu vou abraçar aquilo que Deus quer que eu abrace, ou eu vou abraçar aquilo que os homens querem que eu abrace, meu irmão. Fala para o seu irmão, você precisa definir o que você quer. Aí você fala assim, cara, mas essa daqui é a vontade de Deus. Muitas vezes na minha vida eu pensei que eu estava fazendo a vontade de Deus e não estava. Eu estava fazendo a minha. Aí você fala assim, Deus, eu estou com esse projeto aqui. Esse projeto foi Deus que me deu. Então você precisa perguntar uma coisa. Será que sou eu que estou apresentando as minhas ideias e os meus projetos para Deus? Ou é Deus que está apresentando as ideias dele e os projetos dele para mim? Porque são duas coisas totalmente diferentes. Porque se você chega para Deus e fala assim, Deus, para quem que eu vou torcer? Pro São Paulo ou pro Palmeiras? Você está dando opção para Deus. Fala, ó, você não pode dar opção para Deus. Você tem que chegar como uma folha em branco. E aí uma voz vai soprar e vai falar assim, aqui é Corinthians. Você sempre fala assim para Deus, Deus, eu vou por esse caminho ou pelo outro?
Você está dando opções para Deus. Sabe por quê? Porque você tem medo de falar assim: Deus, e aí? Para onde que a gente vai agora? E se Ele não falar nem para esse, nem para esse? Se Ele falar para você: fica aí, cara. E se Ele falar para você: volta? Como Ele falou para Jacó na casa de Labão: agora você está rico, né? Está feliz, né? Cheio de filhote aí. Agora volta. E aí? Pare de apresentar para Deus as suas opções, cara. E às vezes a gente fala assim: não, esse projeto é de Deus, essa ideia é de Deus. Eu sei muito bem o que é isso, meu irmão. Eu já passei por essa estrada e eu já cometi esse erro. Então eu apresento as minhas ideias para Deus, apresento os meus projetos para Ele, e eu começo a acreditar e criar uma expectativa que é Ele que está me dando aquilo. E depois eu me frustro. E aí eu vou para Deus e falo: Deus, mas você me iludiu, me enganou. Ele falou: não, cara, eu não te disse nada. Porque a sua expectativa não tem que estar num projeto nem em uma ideia. A sua expectativa tem que estar em mim. O que eu quero seguir nesses dias? Eu quero viver a minha vontade, ou eu quero viver a vontade de Deus para a minha vida? Você que dá a resposta. Porque, então por que eu saio na frente? Então porque eu fico tentando gerar coisas fora de Deus, gerar coisas na minha força. Aí eu chego e falo: não, pastor, glória a Deus, cara, agora eu entendi. Agora eu entendi, pastor. E aí eu saio, e aí eu vou ver que eu não entendi absolutamente nada, cara. Pastor, cara, não, agora eu era cego, e agora eu vejo, que nem aquela música, né? Agora eu tô vendo, pastor. Pastor, obrigado, você abriu meus olhos. Só que quando eu saio, cara, eu não tô vendo nada. Eu não tô entendendo nada. Pastor, tô queimando. E agora eu tô fluindo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Para onde que esse fogo tá te levando? Para onde que esse teu entendimento está te levando? Para onde que essa sua visão, que agora os olhos foram abertos, estão te levando? Aí o guru chega e fala para ler em casa. Cara, o pastor bateu hoje, hein? O pastor bateu. Aí a gente fica ouvindo a mensagem do Luiz Hermínio e fica: ui, ai, Ave Maria. Só que isso só virou um jargão na sua vida. Beleza, o pastor bateu, e para onde essa surra te levou? Porque uma vez a Luísa tinha 3 anos de idade. Ela mordeu uma amiguinha na escola. E ela chegou em casa, ela tomou uma surra. Ela nunca mais mordeu ninguém. Porque aquilo precisa te levar para algum lugar, meu irmão. Ai, bateu. E aí? Tá apanhando de bobeira, cara. Você é bobo? Quem gosta de apanhar? Eu não. Se eu apanhei uma vez, eu não quero apanhar de novo. Uma vez a gente estava voltando do litoral. Quem já foi lá para Caraguá, Ubatuba aqui? Cara, lá hoje a gasolina lá em Caraguá deve estar R$7, não é possível. Certeza, absoluta. É muito, cara.
muito trânsito. Aí eu tô lá e tal, precisava abastecer. Falei, quantos quilômetros tem a serra? 16. Aí eu falei, vou subir. Aí subi a serra. Quando cheguei lá em cima, fui ver o preço da gasolina o mesmo. Aí eu falei, não, vou pro outro posto. Cheguei no outro posto lá no frango assado, o mesmo. Eu falei, não, esse pessoal... Aí ela falou, você não quer pôr pelo menos um pouquinho? Eu falei, não, ó, a gente vai entrar aqui na estrada, vai ter. Eu falei, tá bom. Chegou no pedágio, eu falei assim, moça, onde tem um posto? Ela falou assim, moço, você vai ter que sair para a cidade de Jacareí. Eu falei, não, eu vou sair da minha rota para abastecer, não. Ela deve estar enganada, deve ter algum posto entre os dois. Quando eu cheguei no outro pedágio, eu falei, moça, onde tem um posto? Ela falou, eu não sei. Eu falei, pode chamar a emergência que minha gasolina acabou então. Saí do pedágio, morreu, não consegui nem chegar no acostamento, ficou embicada assim. Aí ela pegou, saiu com as meninas do carro. Não, ela não falou, te falei. Você acredita? Incrível, foi um milagre. Ela saiu, ela falou assim, resolve aí. Aí eu liguei lá pro pessoal, saí do carro e ficava na frente do carro assim, porque o carro estava embicado, passava o caminhão que tremia o carro. Eu ficava na pista. Os caminhões passavam. Aí chegou o cara para me ajudar. Ele falou, vamos empurrar pro acostamento. Aí ele ficou assim, ó. E eu empurrando na subida, meu irmão. Que sofrimento. E ela me filmando, tava me filmando. Aí chegou a ajuda. O cara me levou para um posto. Imagina o preço que era. O mesmo preço que era lá embaixo. Ah, irmão. Quando eu cheguei lá, ela entrou no carro. Eu falei para ela assim. Eu falei, amor, isso daí nunca mais vai acontecer com a gente. E daquele dia em diante nunca mais aconteceu, irmão. Eu não tô, eu agora não deixo nem chegar na reserva. Eu vou tentando, falar, cara, já preciso abastecer aqui. Não brinco em serviço. Porque eu não gosto de apanhar. Agora a gente só vem, e o pastor bateu hoje, hein? E hoje foi, nossa, e ele trouxe o Vini lá, o Vini bateu na gente de novo. Cara, e você vai ficar apanhando até quando? Cara, ninguém está batendo em você. A gente está aqui te amando. Cara, eu podia chegar aqui e pregar qualquer mensagem. Eu tenho mais de 500 mensagens lá no meu computador. Mas eu entendo que é essa mensagem que Deus, Ele quer trazer para você hoje. Porque Ele quer te despertar. Você vai ficar apanhando. Cara, a mensagem que você está recebendo. Eu estou queimando. Eu estou entendendo. Agora eu estou vendo. Isso precisa te levar para algum lugar. Se não está te levando para um novo lugar, deixa eu te falar uma coisa. Você não está vendo nada. Você não está entendendo nada. Você não está queimando nada. Você está enganado. E aí você precisa entender o que? Olha, aonde que eu estava e aonde que eu estou. Senão tudo isso é só palavra de efeito, é só emoção, meu irmão. É só filosofia. Será que você está avançando na sua vida cristã? Para onde você está indo? Para onde você está indo? Se você olhar para a sua vida há um ano atrás, será que você consegue ver que você é alguém hoje mais parecido com Cristo do que você era ontem? Esse é o termômetro do nosso crescimento espiritual. O termômetro do meu crescimento espiritual não são quantos versículos novos eu decorei, quantos ministérios eu estou trabalhando, ou quanto mais gorda está a minha poupança. O termômetro do meu desenvolvimento cristão é eu olhar para a minha vida hoje
e descobrir que eu sou alguém mais parecido com Cristo hoje do que eu era ontem. É a sua esposa olhar para você nos seus olhos e dizer: eu reconheço que você é um homem mudado. É você olhar nos olhos da sua esposa e falar assim: eu reconheço que você é uma mulher mudada. Eu reconheço que algo está acontecendo com você. Ser mais parecido com Cristo hoje do que eu era ontem envolve o meu caráter, envolve o amor. Se eu estou amando mais as pessoas, se eu estou amando mais o próximo, se eu hoje sou um melhor pai, um melhor marido, se eu tenho sido fiel para minha esposa, se quando eu estou sozinho no carro eu não fico olhando para as mulheres na rua, se eu deixei a pornografia. Agora, cara, não por conta de regras e por conta de relacionamentos, porque eu me apaixonei por Jesus e eu amo tanto Ele, que eu não quero permitir que permaneça em mim nada que desagrade Ele, que me afaste dEle. É um amor diferente, é um caráter diferente, é um poder revelado na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, a gente já está terminando 2017. Quantas pessoas você ganhou para Jesus em 2017, cara? Aonde estão os enfermos que nós estamos curando? Os caras estão em rede nacional lá, saindo pelado, saindo nu, em cima daquilo que eles acreditam. E você, o que está fazendo por aquilo que você acredita? Desculpa, meu irmão, mas a gente vem domingo para a igreja e vai para casa, e a gente fica vivendo um evangelho de mediocridade. O Cliff Green, um ministro de música dos anos 70, ele dizia: olha, enquanto o mundo dorme nas trevas, a igreja dorme na luz. Abra sua Bíblia comigo em Efésios no capítulo 5. Eu já estou terminando, tá, querido? Embora o show do Guns demorou mais do que esse culto. Aí, ó. Olha lá. Efésios capítulo 5, versículo 14. Aleluia. Diz assim: pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos tornei insensatos, mas procurais compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Cara, é disso que nós precisamos nesses dias, sabe? Eu tenho diversas experiências aqui para contar para você, daquilo que a gente tem vivido no nosso dia a dia. Porque todo lugar é hora e toda hora é lugar, meu irmão, para que a gente possa estar revelando o reino de Deus. Porque é esse reino inabalável que o Pai deseja revelar através de nós. Ontem a Flávia foi cortar o cabelo e lá no cabeleireiro ela começou a falar, e daqui a pouco o cara era desviado. E ele chegou e ela, a hora que eu cheguei para buscar, ela falou assim: olha, aqui ó, ele vai na igreja lá, que tem uma outra igreja que a gente congrega lá em Vinhedo.
E tem outra em Valinhos que eu congrego em várias, meu irmão. Congregam em São Paulo, aqui em Jundiaí. Estamos aí forrados. E aí eu falei para ele, e aí eu comecei a falar para ele, e falei, cara, é justamente isso, é Jesus, é o Evangelho. Jesus, Ele nunca pregou e nunca ensinou para a gente, olha, vocês têm que encher a igreja, mas Ele disse assim, olha, ide e pregai o Evangelho. A gente fica querendo fazer algo que Jesus não mudou, e Ele, não, é isso, cara, eu preciso ir nesse lugar. E eu falei, não, ó, vai, é aqui assado. A gente terminou, a menina que estava aqui boiando, a secretária, ela falou, por favor, me dá o endereço dessa igreja que eu quero ir lá. Porque, cara, é isso que a gente precisa fazer. Frutificando em todo o tempo, frutificando no amor, frutificando na dor. Jesus estava lá no Getsemane, sendo preso. Ele estava sendo levado, e Pedro corta a orelha do soldado, e ele vai lá e ele cola a orelha. Por quê? Porque ele estava preso, mas ele estava frutificando. Ele estava lá na cruz agonizando, e ele fala para aquele ladrão, ainda hoje estará comigo no paraíso. É frutificando em todo o tempo, frutificando na mesa, frutificando no amor, frutificando na dor. Aonde está a igreja do Senhor? Você está ouvindo essa mensagem, você está engordando. Mas o que você tem feito com essa mensagem que você tem recebido, meu irmão? A gente perdeu a sede de ganhar vidas para Cristo. Quanto tempo faz que você não fala de Jesus para ninguém? E às vezes, sem falar, as pessoas possam enxergar o Evangelho vivo na sua vida, que é uma mensagem. A gente precisa entender que só existe duas culturas, meu irmão: a cultura da terra e a cultura dos céus. Diga comigo, só existe duas culturas: a da terra e do céu. Fala para o seu irmão, qual que é a cultura que tem influenciado a sua vida? Qual que é a cultura, meu irmão? É a da terra ou a do céu? Eu creio que a cultura do céu quer invadir o Brasil. Quantos creem nisso? Eu creio que a cultura do céu, o reino de Deus, quer invadir Jundiaí. Quantos creem nisso? Mas antes disso acontecer no Brasil e em Jundiaí, precisa acontecer primeiro dentro de você, meu. Porque todo lugar que a gente vai, a gente começa a falar, e todo mundo fala, não, isso é reino, isso é reino, isso é reino, é o reino de Deus, é o reino de Deus. E eu pergunto para você, o que é o reino de Deus? O que é a cultura dos céus? Cara, todo domingo agora, existem milhares, milhões de pessoas reunidas em torno de um sermão. Mas a gente tem que entender que o reino dos céus só vai ser estabelecido quando nós estivermos reunidos em torno da presença. E aí você acha que o culto de domingo é mais importante do que o turno de oração e adoração? Porque você quer uma mensagem, então você se reúne em torno de uma mensagem. Mas a igreja não entendeu que o que transforma a nossa vida é adoração e oração, adoração e oração, adoração e oração. Então eu não dou importância, então eu não venho. Oxalá a gente estivesse aqui de quinta e faltasse no domingo. Mas como diz o nosso amigo Cliff Green na música Obedecer é melhor do que sacrificar. Ele fala assim, se você só tem as quartas-feiras e os domingos para oferecer para Deus, fique com eles para você mesmo. Cara, porque vai custar para a gente tudo. Jesus disse, quem perder a sua vida, acha-la. O reino de Deus é o governo de Deus, meu irmão. E a gente confunde governo
de Deus, reino de Deus com soberania de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Como diz o Luiz Hermínio, parece heresia, mas não é. Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, mas Ele não governa sobre todas as coisas. Eu vou repetir, Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, mas Ele não governa sobre todas as coisas. Sabe por quê? Porque para que haja um governo, precisa existir uma eleição. E quando Deus, Ele não é eleito para governar, então o homem, ele é entregue às paixões dele, como está escrito no livro de Romanos, no capítulo de número 1. Porque ele rejeita o governo de Deus, e ele se autogoverna. Então a gente confunde reino com soberania de Deus. A Bíblia diz em Lucas 17:21, o reino de Deus não está ali nem acolá, porque ele não vem com aparência visível. O reino de Deus está dentro de você. É por isso que para Deus governar em Jundiaí, governar no Brasil, Ele precisa reinar dentro de você. Aí você fala, não, Jesus é o meu rei. Fala para o seu irmão, Jesus é o seu rei. Responde para ele, cara, sabe quem é o seu rei? É aquele que você elege todos os dias. Não quando você está aqui, mas quando você sai daqui. Todas as suas escolhas, as suas decisões, as palavras que você fala, você está elegendo um Senhor na sua vida. E não dá para nós servirmos a dois senhores. Todo dia ou você está elegendo o governo da terra, ou você está elegendo o governo dos céus. E sabe qual é o nosso problema? Nós preferimos submeter a nossa vida ao governo da terra, do que elegermos o Rei dos Reis para reinar sobre nós. Em 1 Samuel 8, o povo vem para o profeta Samuel e fala assim, olha, dá-nos um rei, para que nós sejamos como os outros povos. E Samuel fica bravo, ele fica chateado, e ele vai orar. E Deus fala, dá para eles um rei, porque eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. E todas as vezes que eu rejeito o governo de Deus, é porque eu quero ter sobre a minha vida um governo semelhante ao governo da terra. É como em Juízes 9, eu escolho um espinheiro para governar sobre a minha vida. A todo momento você está escolhendo quem é o rei da sua vida. Qual é o governo que domina sobre você? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Qual é o governo que tem governado a sua vida? Diga para ele, o governo que você elege é o governo que te influencia. É uma escolha. Jesus veio para ser rei, mas ele precisa ser eleito por nós. Um governo diz respeito a um padrão. O governo da terra, o padrão da terra. O governo dos céus, o padrão dos céus. Eu já estou terminando. Abra comigo em Juízes 17:6. Diz o que? Naqueles dias não havia rei em Israel, certo? Cada qual fazia o que achava mais reto, o que bem parecia aos seus olhos. Deixa eu te dizer uma coisa, quando não há governo,
existe anarquia, cara. Cada um cria o seu próprio governo. Cada um cria a sua própria religião. É por isso que muitas vezes na igreja a gente parece estar tão perdido. Porque o governo dos céus precisa ser estabelecido nesses dias. Só que isso começa dentro de cada um de nós. Começa no seu coração. Porque se você não elege Jesus para governar a sua vida durante a semana, você não vai eleger Ele aqui no domingo. Porque se a sua adoração ela é só no domingo, então ela não é adoração. Porque adoração não é o que você faz, adoração é quem você é. Em todo momento, ou eu estou adorando a Deus ou não estou adorando a Deus. É a forma que eu trato a minha esposa, os meus filhos, o frentista no posto de gasolina, o padeiro na padaria, a mulher, a farmacêutica. Ou em todo tempo, ou eu estou adorando a Deus ou não estou adorando a Deus. Não adianta eu chegar aqui no domingo e falar: Jesus é o Rei. Para que entre o Rei, Jesus o Rei da glória. Eu abro o meu coração, eu abro o meu coração. E a gente canta isso. Só que quando você sai daqui, quem é o Rei que você tem elegido na sua vida? Vamos abrir o último texto. Fala para o seu irmão, ufa. Salmo, capítulo de número 24. Salmo capítulo 24, versículo 6 diz assim: tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Diga comigo: Ele é o Rei da glória. Jesus precisa ocupar o lugar dele, né? A cultura da terra está permeando as nossas escolas, está permeando as ruas, e muitas vezes ela quer permear o meu coração. E Jesus precisa ocupar o lugar dele nas ruas. Mas em primeiro lugar, Ele precisa ocupar o lugar dele no meu coração, cara. Talvez você está na igreja, mas Jesus não tem reinado dentro de você. Porque você pode nascer na igreja, você pode crescer na igreja, você pode ser batizado na igreja, você pode casar na igreja, você pode apresentar seus filhos na igreja, você pode ser sepultado e velado em uma igreja e ainda assim ir para o inferno. Porque você pode ter ido para a igreja e não ter ido para Cristo. E essa é a mais pura verdade. Porque se Jesus não ocupar o lugar dele, meu irmão, o príncipe dessa terra vai querer ocupar o lugar dele no seu coração. É por isso que Salomão diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a fonte da sua vida.
Porque o coração do homem, ele é o centro da nossa vida, é a fonte. E se a fonte do seu coração não for o Senhor, e for a terra, o governo dessa terra vai estar estabelecido dentro de você. É por isso que o salmista diz: Senhor, todas as minhas fontes estão em Ti. Não adianta a gente querer que Ele governe fora, se Ele não governar dentro. Será que você tem coragem de falar assim: Deus, toma o seu lugar na minha vida, toma o seu lugar, Senhor, toma o seu lugar, reina em mim. Só que para que você entre nesse lugar hoje, a primeira coisa que você precisa admitir é que muitas vezes Ele não tem reinado dentro de você. É que no seu dia a dia não é esse o rei que você tem elegido na sua vida. Porque se você não admitir, eu não posso fazer nada por você.